Tinham planos, Gerson, falando a questão dos poemas, uma curiosidade minha, do ponto de vista de visão internacional, fazer um disco em inglês com poemas de Shakespeare? Não, então... Ou é lenda? Em 1974, quando nós fomos... o Moraci Duval havia traçado uma turnê de 9 meses fora do Brasil. A gente ia ganhar o mundo, na verdade, né? Olha, Nós saímos para a Cidade do México, que fomos, né? Ficamos lá por 21 dias para fazer o lançamento lá pela Orfeon, que era a gravadora que representava a Continental no México. Aí, quando estávamos no México, fomos visitados por 2 empresários americanos que iam tratar da nossa chegada nos Estados Unidos, onde nós íamos fazer um show ou no Shea Stadium ou no Madison Square Garden. Né? Uau! Caramba! E aí, saindo dos Estados Unidos, a gente ia pegar a Copa do Mundo na Alemanha, naquele ano de 74, e daí fazer toda a Europa durante 9 meses e terminaria em Hiroshima com a última apresentação na cidade de Hiroshima. Isso tudo o Moraci Duval tinha na mão, né? Infelizmente, paralelo a isso, nós tínhamos uma empresa chamada SPPS Produções Artísticas, que era a testa de ferro da marca de fantasia Secos e Molhados, né? E essa empresa éramos sócios, eu, o João Ricardo, o Ney Mato Grosso e o Moraci Duval, com cotas de 25% de responsabilidade sobre a empresa cada um. Nós tínhamos a sede na Alameda Franca, quase esquina da Avenida 9 de Julho, lá em São Paulo. Era um casarão de 3 andares, assim, um sobrado, com 17 funcionários, todos devidamente registrados pelos CLT, esse tipo de coisa, tal, não sei o quê. E a empresa funcionava regularmente. Como nós íamos nos ausentar durante 9 meses, nós precisamos eleger uma pessoa que gerenciasse a empresa. E o erro foi ter convidado o João Apolinário, que era pai do João Ricardo. Uhum. Né? Porque o João Apolinário se aproveitou de uma procuração que nós havíamos deixado para ele gerenciar a empresa durante esse período, né? E usou dessa procuração para colocar o Moraci Duval para fora deixar de ser empresário de Secos e Molhados. Com isso, o Moraci Duval cortou todos os contatos e nós, simplesmente só fizemos barulho entre México e Estados Unidos, sendo que não nos apresentamos nos Estados Unidos, chegamos a fazer rádio lá e voltamos para o Brasil para cumprir o contrato da Continental do segundo disco e último do Secos e Molhados. Aí foi o começo do fim. Aí foi o começo do fim. Puxa. Exatamente. Aquela coisa, foi uma visão grande. Tipo, quero o bolo todo para mim, digamos assim. Mas nessa época, entre vocês três, estavam se dando bem ainda ou já havia atrito também por causa a coisa começou a desgringolar durante os 21 dias no México, né? Porque o João Ricardo, nós ficamos hospedados na suíte presidencial do Maria Isabel Sheraton, lá, que é um hotel lindíssimo lá na Cidade do México. E todo dia eu percebia que o João Ricardo saía para conversar naquelas cabinas de telefone que existiam na época, né? Nos hotéis. Aí um dia, depois de uma quinta vez que ele dava essa saída sem falar nada, né, às escondidas, eu havia descido um pouco antes dele porque eu precisava fazer uma ligação para o Brasil e eu estava na cabine ao lado da dele. E daí eu ouvi toda a conversa dele com o pai, né, que eles estavam tramando, a coisa de acabar com a SPPS, montar a SM Produções Artísticas, que passaria a ser só dele e do João Apolinário, e eu e o Ney passaríamos a condição de sócios para a condição de contratados, empregados, funcionários deles. Né? Aí eu
reportei isso ao Ney, a gente começou a discutir ainda durante esses 21 dias lá no México, na cidade do México, e quando chegamos no Brasil, entramos em clima de guerra no estúdio, né? Tanto que a explicação de eu ter uma única música no segundo disco foi assim, né? Nós havíamos combinado que nós teríamos no segundo disco uma divisão mais equitativa em números e faixas, né? Se o disco tivesse 10 faixas, 5 seriam do João Ricardo, 5 seriam minhas. O Ney, como não compunha, nós resolvemos, dar uma participação percentual maior em apresentações ao vivo para ele, para compensar essa coisa do direito autoral, que ele não era compositor. E ele criou o visual, né, do grupo, né? E isso, infelizmente, acabou por não acontecer, porque tudo veio por água abaixo, né? Porque eles levaram, tanto o João Ricardo quanto o João Apolinário, levaram a coisa a sério, acabaram com a SPPS, o Moraci Duval, saiu da sociedade, nos deixou de empresariar o grupo, e quando nós devíamos estar, nos apresentando em qualquer cidade, tipo Londres, Paris, coisa e tal, a gente veio acabar fazendo um circuito de 3 últimos shows no Triângulo Mineiro, né? Com a junção do João Apolinário, e um último show em Guarulhos, em São Paulo, né? Foram 4 últimas apresentações à gestão dele, daí a coisa acabou de vez. Banho de água fria também, né? Daí foi aquele, como eu brinco, fatídico 4 de agosto que o Sérgio Chapelin anunciou em rede nacional pelo Fantástico, falando assim, que no auge do sucesso, Secos e Molhados deixava de existir. Nem nós sabíamos, hein? É mesmo? Foi uma coisa muito bom, foi uma coisa muito rápida, né, Gerson? Um ano e 4 meses, né? Desde o primeiro disco até o Eu confesso a você que quando o grupo acabou, eu cheguei a conversar isso várias vezes com o Ney naquela época mesmo. Eu falei assim, questão de 90 dias a gente, se ajeita, se acerta. Se ajeita, conversa, retoma a coisa, mas aí não teve como mesmo, sabe? Não teve como, os anos foram passando e o Ney acabou se firmando como, né, um grande artista, né, no cenário nacional, né, internacional também, e aí não tinha mais interesse como ele mesmo declarou, né, quem anda para trás é caranguejo, eu não sou caranguejo, então não me interessa Secos e Molhados, por mais que eu seja grato de ter começado a carreira com o grupo, né? Nunca houve uma possibilidade? Não, vocês três conversarem. Convites nada. Não digo nem turnê, um encontro. Convites pra tocar uma música. A partir de 1984 começaram assim em penca, né? O primeiro convite que nós tivemos foi de uma televisão alemã que queria oferecer na época $1,5 milhão para cada um de nós, para fazermos uma entrevista e uma apresentação única na Alemanha, né? E o João Ricardo disse não, porque ele havia registrado a marca dos nomes Secos e Molhados como dele, né? E aí falou não, e a coisa, perdemos essa primeira oportunidade. Logo depois, o próprio Midani, né, André Midani tentou uma aproximação entre a gente, mas não tinha clima, não tinha, se perdeu, é como um cristal, né? Caiu no chão, triturou em pedacinhos, você nunca mais cola, né, para ficar bonito novamente, né? E foi o que aconteceu com Secos e Molhados, quebrou a magia, quebrou o encanto, né? E aquela aquela primeira formação, eu acredito que só chegou a esse sucesso todo porque ela era, indiscutivelmente uma formação mágica, né? Era um monte de coisas de confluências que levaram ao sucesso, o encontro do João Ricardo, Ney e eu,
o próprio Moraci Duval, sabe, assim, os músicos, sabe, tudo aquilo, sabe, fazia parte do mesmo pacote de magia, né, sabe, assim, as coisas fluíam com muita naturalidade. Quando isso se rompeu, não sobrou absolutamente nada. Tanto que ele não aceitou, né, Gerson, ele participar da Globoplay, o seriado eu acho que já tá pronto, não Pois tá? é, então, Uma pena, né? anteontem recebi a notícia da Santa Rita Produções, lá, sabe, que foi quem fez a minissérie, né, que vai ser uma minissérie que vai ser passada, acho que não sei se pelo Canal Brasil, pela Globo, sobre a história dos Secos e Molhados, né? E o João Ricardo, faz um ano que nós gravamos todos os takes, ele não quis participar e, na sequência, ele entrou na justiça proibindo. Só que os caras já tinham investido milhões, né? Assim, cifras de 3, 4 milhões de reais, sabe, iniciais aí para dar o pontapé nessa produção. E aí acabaram, anteontem, eles me escreveram falando que ganharam na justiça, né? Ah, que bom. Então agora deve ir ao ar entre meados de outubro e início de novembro, deve acontecer a minissérie. Você se emocionou nos bastidores, ver o trabalho, as gravações? Como é que foi para você? Foi uma coisa meio depoimento, né? Sabe assim, eles gravaram comigo sozinho em São Paulo, depois daí me convidaram, eu fui para o Rio, gravei eu e o Ney juntos, aí eu, Ney, Paulinho Mendonça, sabe? Assim, tem uma série de takes, né, que vai costurando a história, né? Até o final da filmagem, né? Mas o João